É chegada a hora, olha a hora, e o tempo está cumprido, e o reino de Deus se manifestou. A hora 4 da tarde e mais 37 minutos, começa a nossa live. Começa a partilhar a live, avisa aí os ceferos para entrar e também os cefados. Os ceferos e os cefados. Pois a ceifa está madura. Precisamos cefar a ceifa. E a cefada precisa ser ajuntada nos celeiros. E os ceferos são poucos. E já rogamos ao dono da seara para que envie ceferos para a sua seara. E ele já começou a trazer os ceferos. Ele ouviu o nosso clamor. E muitos já começaram a se posicionar. Muitos estão se apresentando para a grande obra. Nós estamos preocupados com a mistura, com os falsos, com o joio. O dono da seara vai se responsabilizar disso, pois ele tem a pá na sua mão. Ele prometeu limpar a sua seara. Ele prometeu juntar os trigos nos celeiros e prometeu também que iria queimar a palha com fogo inapagável. Então não estamos preocupados com isso. O mais importante é nós continuarmos a marchar. Marchando. Importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte para que não suceda que mora um profeta. Um profeta fora de Jerusalém. Os incomodados são vários com a nossa voz. Mas ainda assim, a rola continua a cantar, anunciando a primavera. Como disse o profeta, já se ouve a voz da rola na terra. Pois o tempo de cantar se aproxima. E as flores começaram a exalar o seu perfume, o seu aroma perfeito. Também a figueira já começou a dar os seus figuinhos. Só falta apanhar as raposinhas. E eles se multiplicaram na nossa era. Muitas raposinhas se multiplicaram entre nós. E precisamos apanhá-las. Apanhai as raposinhas. As raposinhas que têm danificado a nossa era. Pois o tempo de dançar chega. E a rola continua a fazer ouvir a sua voz, anunciando a primavera. E as flores já começaram a exalar o seu aroma. E também a figueira já começou a dar os seus figos. A chuva cessou. E o verão é chegado. É chegada a primavera. O inverno já se foi. E a primavera chegou. E a rola continua a cantar, anunciando o que vai acontecer. A rola começou a cantar nas matas do Cacoaco. Fiz ouvir a minha voz ao mundo e anunciei as coisas que haviam de acontecer. E chamaram-me de falso profeta, de mais um
de um emocionado, aventureiro, alguém que estava à procura de um lugar ao sol. Na verdade, eu não comecei nas matas do Cacoaco. Em 2011, a Rola fez ouvir a sua voz através das ondas da rádio Despertar, e eu anunciei o avivamento, anunciei a manifestação do reino, anunciei a desgraça do império e puni esse império com as minhas palavras, e chamaram-me de um aventureiro e disseram que eu era um aventureiro, e disseram-me que eu estava a procurar um lugar ao sol, e me disseram que eles não me dariam espaço, e disseram que por causa daquelas palavras eu tinha trazido condenação a outros pastores em Angola. Mas eu prossegui com a minha caminhada. Passaram 11, 25, 14 anos. 14 anos passaram e eu ainda estou de pé. E o império tombou. Assim como nós falamos, a ruína é visível. Seus filhos, como pássaros fugitivos nos montes, como nós profetizamos, assim aconteceu. A humilhação foi visível, como nós profetizamos que Deus iria lhe humilhar, e nós prevalecemos. E aqueles que zombaram, que viram a queda daquela muralha, ficaram mudos nas trevas. Ninguém comentou, ninguém disse que eu ouvi com os meus ouvidos. Fingiram que não ouviram e também fingiram que não viram a queda da muralha ou das muralhas de Jericó. Ok? Nas matas do Cacoaco, em 2017, 18, 19, 20, que eu saí de lá, a voz continuava a clamar. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai ao Senhor nosso Deus veredas. Eu anunciei, eu até apelei, eu falei que a criação iria gemer com muitas dores. Eu disse que havia uma expectação muito grande da criação. Eu disse que havia uma ardente expectação da criatura que estava a esperar a manifestação dos filhos de Deus. A expectação, ou então a ardente expectação da criatura. Eu disse que nenhuma libertação seria feita ou já foi feita sem guerras. E nenhuma guerra foi feita sem dores. Em suma, como se diz na gíria angolana, resumindo e concluindo, que esta ardente expectação da criatura, ou então da criação, criatura que está esperando a manifestação dos filhos de Deus, seria mesmo uma ardente expectação e com dores. Eu disse que toda libertação custa caro a um povo. Eu disse que nenhuma libertação foi feita com palavras persuasivas, mas sim com violência. A libertação não se implora. A libertação se usa força, violência para libertar os cativos. E nenhum escravo liberta outros escravos. Somente os livres estão em condições de usar da violência, das armas da nossa milícia, para libertar um povo cativo. E essa libertação foi anunciada por mim, com a ardente expectação da criatura. Eu anunciei as dores do parto, que o mundo iria gemer,
Eu até apelei. Eu falei que todo avivamento é precedido de grandes catástrofes. Eu disse que não haverá avivamento, ou não vai haver avivamento, sem primeiro as dores. Eu até falei, muita oração vai trazer muita dor, catástrofes, e muitas catástrofes, resultados de muita oração, poderiam trazer a chuva. Eu disse que haveria chuva, a chuva que os antigos, os profetas e justos inquiriram, e nos vossos dias estão a ouvir outra vez aquilo que os profetas falaram. Um dos profetas que falou desse dia disse que o Senhor iria derramar chuva sobre a terra. E ele chamou de chuva seródia. Ele até aconselhou para que vocês pedissem ao Senhor chuva. Ele disse que o Senhor poderia vos dar chuva no tempo da chuva seródia. Joel profetizou esses dias. Ele disse que nos últimos dias, e nós estamos a viver os últimos dias, que o Senhor iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Joel disse que os vossos filhos, vossas filhas poderiam profetizar. Joel disse que os jovens poderiam ter visões e os velhos sonhos. Joel disse que naquele dia o Senhor poderia operar sinais e maravilhas nos céus e na terra com fogo, sangue e fumaça. Joel disse que naquele dia todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. Isaías viu os dias que estamos a esperar. Isaías disse que haveria uma voz que iria clamar no deserto. Esta voz poderia preparar o caminho do Senhor. Esta voz poderia endireitar as veredas ao Senhor nosso Deus. E os tolos religiosos vão dizer, isso já teve o cumprimento em João Batista e tu tragas nos nossos dias? Sim, tem profecias que tiveram o duplo cumprimento. E tem profecias que se cumpriram em parte, mas que a outra parte não teria se cumprido. Por exemplo, a profecia de Isaías não se cumpriu na sua plenitude. Sim, a voz clamou no deserto. A voz preparou o povo. A voz apresentou o Emanuel ao povo. Mas essa voz não abateu os lugares altos. A voz deixou Herodes sob o seu orgulho. Os Pilatos, Césares, sobre o seu orgulho, com ombros levantados. Os 7 montes ficaram de pé. João Batista não abateu nenhum monte. Os 7 montes controlam o mundo. Ou então, os 7 montes, aonde o reino das trevas estão fundados, sobre os fundamentos do inferno e do abismo. 3 do inferno, 4 do abismo. Os 7 montes não foram, nenhum deles foi derribado pela voz que clamou no deserto. E como vós dizeis que esta profecia se cumpriu na sua totalidade em João. Número 2. A terra não se encheu da sua glória. Toda a terra. Os montes outeiros ficaram de pé. E a terra não se encheu da sua glória. Onde é que a terra ficou cheia da sua glória? Com a pregação de João Batista. Nada. E outra vez disse que também esta voz iria, glória a Jesus Cristo, fazer com que, aleluia, os vales pudessem se encher. Os vales continuaram vales e os montes continuaram montes. Os abatidos continuaram abatidos, os soberbos continuaram soberbos. Mas agora vereis o cumprimento pleno desta palavra, não somente repetindo a preparação do caminho do Senhor, porque um dia João preparou, aleluia, a vinda de Jesus Cristo nos corações dos muçulmanos. Agora Elias, o mesmo João, volta outra vez para preparar o caminho do Senhor, não mais o Senhor que vem como cordeiro para morrer, sim, pelo povo. Desta vez Elias não vai apresentar João como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como disse João no deserto, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não, desta vez Elias vai dizer, eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu e desceu para tomar o seu reino, para reinar pelo século do século. Ouviu a diferença, ó seu tolo teólogo? Então, onde está a terra cheia da sua glória? Elias veio para bater os lugares altos,
Elias veio para abater os montes outeiros. Elias veio para encher os vales. Elias veio para fazer com que toda a carne saiba que o Senhor está falando na terra. Isto aqui como a violência. Então eu disse que há uma ardente expectação da criação, ou então da criatura, por causa da manifestação dos filhos de Deus. E a manifestação dos filhos de Deus está dividida em duas partes. Primeiro, manifestação, isto é, no Espírito, que significa libertar o povo do cativeiro de Satanás para Deus, ou então das trevas para a luz, do poder do diabo para Deus, neste mundo, ainda com carne. Essa é a primeira parte, a linha B, a linha A da libertação. Os homens vivendo no mundo, mas não são do mundo. Ok? Isto é, libertos das trevas, mas vivendo no meio dos lobos. Libertos do poder de Satanás, mas vivendo no mundo que jaz no maligno. Isto vai acontecer e já começou a acontecer. A primeira parte da libertação, ok? Da criação que vai ser liberta. Pois essa é a ardente expectação da criação, ou então da criatura, está esperando a manifestação dos filhos de Deus para a liberdade dos filhos de Deus. Primeiro é libertar as pessoas do cativeiro do pecado para a liberdade dos filhos de Deus, isto é, das trevas para a luz, neste mundo caído. E a linha B desta libertação é a libertação dos seus corpos que estão cativos por causa do sangue, pois o sangue está corrompido. E diz o Senhor que a carne e o sangue não vão poder experimentar a eternidade. Por isso, os mesmos que dormem no Senhor, ou então os que já partiram seus espíritos, mas seus corpos ficaram presos aqui na terra, cativos aqui na terra. Não estão na prisão, mas estão aqui esperando a libertação. Por isso mesmo Paulo dizia que não somente o mundo vai gemer, e já começou a gemer por causa da libertação, mas também nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, porquanto nós não gememos para sermos despidos, mas sim gememos para sermos revestidos da nossa habitação celestial. Isto é, você pode estar salvo. Aqui nesse mundo você ainda tem carne e sangue. E se você tem carne e sangue, como diz o profeta, você vai ter que viver pela fé. E estás ausente do Senhor por causa da carne. E se estás ausente do Senhor, então precisa viver pela fé. E se deve viver pela fé, então tem que esperar os vitupérios, a cruz, os gemidos inexprimíveis. Por isso Paulo disse também nós, que temos o Espírito, as primícias da ressurreição, que é Jesus Cristo, o Espírito do Senhor, que também gememos em nós mesmos. Gememos por quê? Porque estamos a trabalhar para deixarmos esta habitação. Qual habitação? Esses corpos corrompidos, carnais, esse fardo pesado, para recebermos uma nova habitação, para recebermos nossos corpos, novos corpos, para sermos revestidos da nossa habitação que é celestial. Isto é, corpos gloriosos, corpos transformados, corpos, aleluia, sem carne, sem sangue. Ouvistes? Essa é a segunda libertação. E todos que forem transformados e todos que forem havidos dignos de participar, quero do arrebatamento como, aleluia, da primeira ressurreição dos mortos, eles não serão mais semelhantes como os filhos dos homens, mas sim serão semelhantes como a anjos, habitando no Espírito. Glórias ao Filho de Deus. Saibam disso. Amém? Então Elias tem a missão de fazer isso, isto é, libertar vocês do cativeiro do pecado, assim como Moisés foi libertar os filhos de Israel do cativeiro de Faraó. E eu vim vos libertar nessa dispensação, aleluia, do cativeiro do pecado, como está escrito a respeito de nós, que Elias viria antes que viesse o dia grande e terrível do Senhor, para converter os humanos do pecado para a justiça, das trevas para a luz, do poder do diabo para Deus. E já
já começamos a fazer essa obra, mas para libertar um povo cativo é preciso, como disse o Emmanuel, prender os valentes que têm prendido esse povo. É preciso abater os valentes que têm maltratado esse povo. É preciso amarrar os valentes e maniatá-los para poder repartir o seu despojo. E os valentes estão aí, são os lugares altos, os montes outeiros que dominam sobre este mundo. E eles, aleluia, são grandes valentes, não entregariam de graça o reino, o despojo. Então há um combate, e esse combate, esta guerra que está a trazer danos, catástrofes na terra. Cuidado vós, angolanos, que sereis libertos sem dores, como vocês se enganaram. Estava a falar isso agora com o pastor, como os angolanos se enganaram. Vocês estão a ouvir só as catástrofes longe de Angola, né? As consequências das guerras de Elias longe de Angola, foste deixado para o tempo do fim. O maior ódio de Satanás é sobre vocês, porquanto vocês foram agraciados. Vós fostes agraciados, e Elias nasceu no vosso país. Mas vocês se comportaram como se comportaram os israelitas, sim, e os judeus. Os israelitas rejeitaram Moisés e disseram essas palavras: quem te constituiu príncipe e juízo entre nós? E pagaram uma fatura muito grande. Depois disso, por eles terem falado essas palavras, o jugo aumentou. O faraó pressionou muito mais ainda eles. Acabou com eles. Apertou o jugo. Ok? Até que veio o libertador. Desta vez não falaram as mesmas palavras. Suspiraram. Ok? Judá pagou um preço muito elevado por ter rejeitado Jesus. E até hoje está a pagar um preço muito elevado. Não me vereis mais até que venha o tempo em que vocês reconheçam que eu sou o bendito do Pai. Sim, Jerusalém destruída e o povo judeu levado aos quatro ventos da terra. Maltratados, perturbados, perseguidos pelos ocidentais, mortos ao fio da espada, queimados nos fornos de gás, nos campos de concentração, perseguidos, queimados nas estacas. Uns deles fugiram para a América. Alguns escaparam, foram para a América Latina. Outros foram mortos, maltratados, massacrados. E um punhado número voltou para Jerusalém, para a Judeia, para que se cumprisse a palavra. Esse é o preço que eles pagaram por causa de rejeitarem o Filho de Deus. Ah, Jerusalém, se ao menos tu conhecesse esses dias ao que a tua paz te pertence, mas por quanto você está a dormir, ó Jerusalém, esses dias estão encobertos aos teus olhos. Dias virão que os teus inimigos vão te cercar com trincheiras, com vai e vem, vão derribar tudo que estiver no meio de ti. Não vai ficar pedra em cima de outra pedra. Sim, homens e mulheres serão mortos ao fio da espada, por quanto não conheceste o tempo em que tu foste visitada, rejeitando a paz. Porventura a história não vai se repetir em vocês, angolanos. Se vão pagar uma fatura muito grande em Angola, ao dizerem que eu sou falso Elias, ao dizerem que eu sou falso profeta, se vão pagar uma fatura muito grande em Angola. Se preparem. Ainda bem que depois sereis recolhidos. Foste deixado para o tempo do fim. Vossos mestres de feiticeiros da corrupção e vossos políticos vos incitaram e vocês deram crédito que eu sou falso. Vocês vão chorar, vocês vão vir me implorar favor, vocês vão vir dobrar joelhos, aleluia. Uma vez eu profetizei na igreja do deserto, lá na estalagem: juro pela minha vida, todo joelho vai se dobrar diante de mim e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ok? Vossos mestres já estão a morrer. Aqueles a quem vocês estimavam, uns estão gravemente doentes, sumiram dos altares. Outros estão paralíticos, andar nas cadeiras de roda. Outros estão a andar com 3 pés. Vossos políticos estão a morrer, os ditadores. Deus está a destruir todos que destruíram essa terra. E vocês continuam na incredulidade. Ele vai vos visitar. Sereis punidos. Sereis perturbados até a exaustão. E essa vai ser a forma que Deus vai usar para que vocês fujam na cidade do refúgio. Sereis apertado por Satanás, porquanto vocês rejeitaram o vosso libertador. Aleluia! Ainda bem que não sereis extintos, não sereis exterminados até
serem consumados ou consumidos na sua plenitude. Ainda bem que o amor de Deus ainda está, aleluia, a pescar o seu coração sobre vocês. E os sobreviventes vão vir correr e vão vir se prostrar diante de mim. Se preparem, pois a vossa incredulidade vai custar muito caro. Eu vi Satanás com ódio de Angola. Eu vi Satanás furioso. Ele disse, eu vou voltar. E eu vi Satanás se retirou. Furioso disse, eu volto. Eu vou vir punir essa nação. O único que pode vos ajudar sou eu. Aleluia. Vós mesmo que tendes as primícias do Espírito Santo, se preparem para gemerem. Até mesmo nós que temos as primícias do Espírito gememos em nós mesmos. Só que vocês não vão gemer para serem despidos, mas sim revestidos. Ok? Vocês não gemereis para a morte. Pois, como disse Jesus a respeito da morte, da enfermidade de Lázaro, essa doença não é para a morte. O gemido para vocês não será para a morte, mas para o bem de vocês. Pois vós vos espalhareis e depois sereis congregados. Seus pequeninos. Ouvistes, Angola? Toda libertação custa muito caro. E sempre foi assim. E vai custar muito caro também. E já começou a custar muito caro. Eu disse que vocês foram deixados para o tempo do fim. A ira de Satanás é muito grande sobre vós. Porquanto ele perdeu o seu melhor dos seus exércitos. Está a perder os seus generais, homens especialistas que ele preparou durante 27 anos para a guerra. E não aguentaram, não conseguiram parar diante de Elias. 27 anos de conflito foi a preparação da guerra espiritual. 27 anos foi a consagração dos macumbeiros. Eles derramaram muito sangue durante 27 anos e fortaleceram as potestades e o principado de Angola. Angola que longe. Foi fortalecido Angola, o Palanca Negra. Mas ainda assim, o homem que desceu do céu é imparável. No campo da batalha, esses generais de Satanás não conseguiram resistir ao homem. Não suportaram o embate do homem. Pois o homem não dá descanso à sua alma, nem repouso, aleluia, às suas pálpebras. Glória a Jesus Cristo. O homem ficará fechado 7 anos num quarto fechado durante 7 anos para poder esmagar até a última rebelião. 7 anos fechado dentro de um quarto a gemer com gemidos inexprimíveis como Elias, aleluia, junto de Querite ou então em Serepta. Oh, primeiro na trincheira e depois em Serepta, aleluia, lá na fornalha das aflições, para ser purificado com ouro, para depois ouvir a voz do Senhor para dizer, agora apresenta-te Acabe. Não será Acabe. Já não existirá o Acabe quando o homem se apresentar. Desta vez o homem não vai se apresentar a Acabe. Vai se apresentar ao rei da Inglaterra. Sei lá se é esse ou outro, mas o homem vai se apresentar ao rei da Inglaterra. Glória ao Rei Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Se preparem para ver essas coisas todas. Quando eu vos falei que isso iria acontecer, vocês duvidaram. Viu como é que o mundo está com as patas no ar? Viu? Nunca o mundo esteve tão inseguro e perto de uma guerra mundial como estamos hoje. Nunca o mundo gemeu com catástrofes naturais em um só momento, em um período de tempo como hoje. Todo tipo de catástrofes naturais, como terremotos, tempestades, furacões, sei lá, incêndios, desastres naturais e também as não naturais, incêndios, acidentes. Nunca houve acidentes de voos como está a acontecer hoje na Terra. E ainda vai aumentar. Nunca houve ameaça de guerra, conflitos generalizados na Terra como há agora. Todos os dias se fala de guerra. As potências do mundo estão a se movimentar. A insegurança é muito grande. A guerra entre eles é visível. Não conseguem se entender, pois eu os incitei um contra o outro. E vão se matar entre eles, pois a paz da terra foi tirada. Ó terra, eu vos falei isso há 5 anos ou 6 atrás, e vós não deste crédito. Vós zombaste o homem. Achaste que era mais um aventureiro. E agora? Queriam coragem?
para virem assumir aqui que verdadeiramente tu nos advertiste e nós não demos crédito. Onde estão os vossos pastores? Hã? Hoje ainda estão de pé, né? Mas eles também vão morrer. Não vai sobrar nenhum pastor da corrupção, a não que se arrependa. Não vai sobrar ninguém. Feiticeiro? Não vai. Todos vão morrer. Todos. Mas se houver alguém que se arrependa e creia na nossa pregação e se humilhe, então isso vai escapar. Senão todos vão morrer antes dos 4 dias. A próxima caminhada é perigosa na terra. E mais perigosa ainda é os últimos 6 minutos. Se os 4 dias são perigosos, agora imagine os últimos 6 minutos. Depois dos 4 dias. Tudo ficará negro. Negrura. E não pense que estou aqui a profetizar escuridão como os vossos adivinhadores profetizaram. 3 dias de escuridão. Não estou a falar escuridão física. Pois quando eu falo em mistérios, vocês não conseguem me entender. Muitos esperaram os 4 dias se ia acontecer que e cobraram. Falou em 4 dias. Seus tolos. Eu estou a falar a linguagem do céu. Aleluia. Glórias ao Rei Jesus. Nos próximos 4 dias, a terra vai sofrer com intensidade, com todo tipo de apertos. E já começou. Já começou. Pois é a abertura dos céus. 2000 anos atrás se viu, aleluia, a abertura dos céus. João viu que seria no futuro, não naquele tempo. E agora estamos a viver os dias da abertura do céu. Você poderá se perguntar, quem é esse homem que está a comandar a cobertura dos céus na terra? Quem é esse homem que fala com tamanha autoridade e ninguém lhe faz nada? Quem é esse que fala abertamente e ninguém ousa lhe enfrentar? Quem é esse que fala abertamente e ninguém lhe responde? Mas quem é esse? Sim, seus tolos. Não precisa ser muito espiritual para você entender que este homem não é um homem entre vocês. E o quarto selo será aberto. E quando se abrir o quarto selo, a 4ª parte dos habitantes da terra vai morrer. Oh terra, se prepare para ver essas coisas todas. Se prepare para você ver o cavalo preto. Eu não vos falei que o Papa da Roma iria morrer? Quando eu vos falei que ele veio no Congo? Veio no Congo. Congo é minha terra. A África é território de Elias. Eu disse vai ter o fim semelhante a do outro. Quando ele veio para Angola, voltou, a vida dele nunca foi a mesma. E ele também fugiu, foi convidado para vir aqui, fugiu de vir aqui, foi para o Congo. Não fez nada. Congo e Angola é o mesmo país, se você não sabia. Angola e Congo são um país. Hã? São os portugueses que dividiram esse território. Isso tudo era reino do Congo. Os 2 Congo, Gabão, tudo era uma nação. Um só povo, uma só. É verdade que hoje tem principados diferentes. Eu reconheço isso. Que essa divisão foi feita no espírito por Satanás. E Satanás colocou em cada território um principado. Reconheço isso. Mas a África é a terra que foi escolhida por Deus, além dos rios da Etiópia, dos zelosos adoradores do Senhor. E ele se enganou e pensou que poderia escapar, fugiu, vir em Angola e foi para o Congo. Viu? E quando saiu do hospital, me falaram que estavam a fazer festa. As profecias do homem não se cumpriram. O homem não morreu. E agora? Fale mais. Fale. E eu avisei o substituto dele. Você veio para morrer. O cavalo preto. Não é ele o cavalo. O cavalo, quem monta nesse cavalo, nos cavalos do Apocalipse são Elias. Mas tem também um outro opositor, claro. O opositor do cavaleiro do cavalo preto. Entrou no poder, mas não entrou na guerra. Pois ele precisa esperar 2 anos para entrar na guerra. E se preparem. Quando ele entrar na guerra, para vocês verem o que é fome ou terra. Hã? Se preparem para vocês conhecerem o que é fome. Ó terra, se preparem.
Mas eu convidei a ele e disse, vem para morrer, porque essa é a terra de Elias. Não é só a África, o mundo todo, os 4 cantos. Dono da vinha veio para recuperar a sua vinha. Me responderam? Quem me respondeu? Por que a Igreja Católica de Angola não fez alvoroço? E diz, o governo tem que fechar essa igreja. Esse homem. Fingiram que não ouviram. Eu falei, vais vir morrer também. Entra para morrer. Olopipiri, silêncio profundo. Quem um dia falou isso à Igreja Católica ficou impune. Mas a terra vai se encher da sua glória. Mas antes da terra se encher da sua glória, a terra vai gemer. E já começou a gemer. Pois a ardente expectação da criação, ou então da criatura, está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque a criação foi sujeita à escravidão, à vaidade. Vaidade do quê? Do pecado. Não foi por vontade daquele que a criou, mas aquele a quem foi sujeitado. A quem foi sujeitada a criação? Quem é esse que lhe sujeitaram a criação e que entregou a criação à vaidade? O homem. E não me venham aqui somente para olhar somente para Adão. Adão começou e vocês fizeram igual que o vosso pai Adão fez. Ok? Estão a entender? Mas também naquele dia da queda do homem, abriu-se uma janela de esperança. Deus mostrou uma esperança que essa criação que teria sido entregue na escravidão para ser sujeitada por Lúcifer, pelo dragão, pela serpente antiga, poderia ser libertada. E é essa libertação que começou agora. Começa agora e não vai terminar. Primeiro, como já falei, na sua linha A, libertando os cativos do pecado. E depois destruindo essa terra, tirando os fiéis, os justos. E Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra, depois do governo de Cristo, no milênio. Novos céus e nova... É a libertação completa. Oh, eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Quando a carne e o sangue já não vão existir. Satanás e todos os prevaricadores no lago de fogo que arde com enxofre. Esse será o fim do reinado de Satanás e da corrupção também. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? A morte vai ser tragada. Sim, aleluia, através da vitória. Glória a Jesus Cristo da cruz. Ouviste? Mas por enquanto é libertar vocês do pecado. Já começou a obra da libertação. É a conversão. É a restauração de todas as coisas. Começa na tua vida e vai terminar a esse planeta, esse universo corrompido, corrupto. Deus vai machucar isso como se destrói uma laranja. Sim, no fim dos tempos. Mas tu que me ouves, foge, corre. É agora, não é amanhã. A corrupção é muito grande e é necessário libertar as pessoas. E a libertação está a custar muito caro. Por isso, até o libertador tem que pagar um preço muito elevado. Porque senão não conseguiria. Veja só, para ficar 7 anos fechado dentro de um quarto. 7 anos fechado dentro de um quarto. E em jejum, sem comer. 40 anos sem comer. 40 anos. Glória a Jesus Cristo. Manjar desejava e não comi. Desta vez não é manjar não desejava sobre. Até eu não desejava. E nos alimentamos dos líquidos que vêm da vaca e os seus derivados. E o suco das frutas para podermos ficar de pé. E vivemos o sobrenatural de Deus. Porque humanamente não é possível um homem viver esse tempo. Humanamente não é possível um homem ficar fechado 7 anos num quarto. Humanamente sim, porque fomos enviados e Ele nos mandou fazer isso. É o preço que estamos a pagar para poder libertar a criação. É o preço que estamos a fazer para machucarmos o reino de Satanás. É o preço que estamos a fazer para podermos tomar, sim, as 3 glórias de Deus. E poder libertar o povo. E as 3 glórias, aleluia, é o preço que estamos a pagar para que as 7 lâmpadas do castiçal sejam acesas.
As 7, que é a plenitude do Espírito. As 7 manifestações do Espírito possam se manifestar na terra. É o preço. E por isso, vocês se não entenderam, pela minha vida, por esse preço que eu estou a pagar, eu duvido que você não vai se dobrar diante de mim. Por isso também Deus começou a matar você. Ei, preste atenção, você que está me ouvindo aí. Você não sabe o que está acontecendo na terra, né? Agora blasfemou, morreu. É melhor você ficar em silêncio. Outro dia eu vos avisei, né? Eu vos avisei, muitos se escandalizaram. Como é que esse homem falou que eu sou falso profeta? Vais morrer. É melhor ficar em silêncio. Aquieta-te. E alguém vai dizer, mas Jesus não foi assim. Sim, eu não sou Jesus. Eu sou Elias. Ok? Ah, mas Jesus, eu sou Elias. Elias é o juízo de Deus. Jesus não é juízo de Deus. Jesus é advogado da terra. Elias não é advogado, não. Ok? Tem um juiz e tem um advogado e tem um procurador. Um acusador. Satanás é o procurador. Como é que se chama? Nós chamamos procurador aqui. Lá nos outros países chamam que é o procurador. É meu procurador? O acusador? Escuta muito bem. Tem um juiz, tem um advogado e tem um procurador. Procurador ou acusador? Satanás, o acusador dos nossos irmãos que lhes acusava de noite e de dia, também vai ser derribado. É ele que vos acusa. Satanás, vosso inimigo, anda vos acusando noite e dia, bramando à vossa volta, em busca de uma alma para matar. Esse é o procurador, o diabo. Eu não vim para vos acusar. Eu vim. O investigador? Não, termo certo não é investigador, não. Investigador só investiga, descobre, depois entrega aquele que se vai acusar ou não. É o procurador. É, Canes. Tem outros países que chamam de promotor ou como é. Como é que chama o brasileiro? Brasileiro. Não, Portugal, João Cardoso não precisa, porque tudo que se vive em Angola se importou em Portugal no tocante ao direito. Ok, chama-se promotor, o que acusa. Não vale a pena perguntar em Portugal. Ok? Ouviste? Tem um juiz e tem um advogado. E tem um promotor. E eu estou no lugar de juiz. Eu vim para vos julgar. Ainda bem que Emmanuel, o advogado, continua a advogaciar as vossas causas. E o diabo continua a vos acusar também. E Jesus a vos defender. E o Pai a vos julgar. Vai meditar nisso. Ok? E não se esqueçam que a advocacia de Jesus Cristo tem um prazo. Não corte esta árvore. Deixemo-la para que, se ele der fruto este ano, então possa permanecer. Essa é a advocacia de Jesus Cristo. Não será para sempre. Essa é cópia do quem de Portugal? Eu sei, mamãe. Eu conheço tudo. Por isso, se não estão me dizendo, não, Jesus, eu não vim como advogado. Eu vim como juiz. Porque é tempo do julgamento de Deus. É o tempo de pôr ordem na terra. É tempo de punir aqueles que têm de destruir a terra. Então você não está a ver aí? Aquele que veio abater os montes a quem? Essa profecia não é Jesus que veio abater os montes. Por isso Jesus Cristo, mesmo tendo derrotado Pilatos, mas lhe deixou com vida. Eu se te derroto, eu te corto. A não que depois de te derrotar, dobra o joelho. Ok? Não, calma aí. Você não viu que Pilatos tinha medo de Jesus? Não deram conta? Vocês não viram que Pilatos tremia diante de Jesus?
Você não leu na Bíblia que tendo sujeitado os principados e potestades, os expôs publicamente? Você não viu o que Pedro falou? Que os seus importava que se contessem até o tempo da restauração de todas as coisas. Agora é o tempo da restauração. Não foi no ministério de Jesus. Por isso Jesus disse, vós não sabeis de que espírito vós sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas. Mas ele deu uma condição. A mesma palavra que eu vos tenho pregado, esse vai vos condenar. Vocês não viram o que Jesus falou à mulher adúltera? Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém. Jesus disse, nem eu também te condeno. Aí estavam os acusadores e vieram para que Jesus julgasse. E Jesus disse, eu não vim para julgar. Eu não vim para julgar, não. Eu vim para dar vida, para salvar, para advogaciar. É assim, se fala assim, advogar, para fazer advocacia, para interceder, para salvar. Vai! E não peques mais. Ok, mulher? Não pense que o advogado consente que as pessoas continuem a pecar. Salva e dá o ultimato. Para que o pai, o juiz, não te destrua. E sem ser defendido por advogado. Porquanto a primeira vez já te defendeu. Vocês não entenderam que é o evangelho. João queria que Jesus se comportasse como Elias. Jesus disse, eu não sou Elias. Essa é a missão de Elias. A minha é de defender, interceder, salvar, dar tempo, atenuar, suportar. Achas que aquilo que aconteceu com Jesus, se fosse Elias, iria acontecer? Pegarem pedra para lhe atirar. Não ia lhes matar? Não, me fala ainda. Por isso, esse Elias, juntamente com Moisés, são os que vão se manifestar para destruírem essa terra. Não é Jesus, não. Quem vão mas chocar essa terra com o juízo do grande tribulação é mesmo Elias, com Moisés. O advogado não aparece. Por isso, quando você controlar aqueles 3 que vieram até Abraão, só 2 apareceram em Sodoma. Por que o outro não foi? Nunca entenderam, né? Por que os 3 que apareceram a Abraão, só 2 entraram em Sodoma? Não brinquem. Ai, mas esse homem, eu vim mesmo para vos punir. Ou vocês vão se arrepender para vocês serem salvos pelo sacrifício de Jesus, ou então vocês vão morrer nos vossos pecados. E não é no último dia, como Jesus disse. É agora. Por isso, todos que estão a tentar blasfemar estão a ser encontrados mortos. Estão a ser assassinados, estão a apanhar AVC. Estão a entender? Alguém fez uma pergunta, mas como assim um restaurador fica a destruir as pessoas? Como assim restaurador? As pessoas têm medo dele. Sim, essa restauração, desta vez, e nunca houve outra, é com juízes. Restauração alinea julgar e salvar. Matar e dar vida. Porque o Senhor esperou muito tempo. Mas quando terminar o tempo da graça, vai piorar ainda mais. Ainda tem desgraça. Vocês não entenderam a missão de Elias. E vocês duvidaram que eu não sou Elias. E agora? Me respondem. E a coisa ficou feia. Se antes se blasfemava e o juízo viria depois de 1 ano, 2 anos, agora, se passar uma semana, tem sorte. Abriu a boca, falou, está morto. Só que o juiz é justo.
E também ele avalia. Ele sabe quem é essa pessoa que está a falar. Talvez só ouviu falar. Não é que vai ficar impune. Vai sofrer. Mas há uns que não é sofrimento, é morte física e espiritual. Há uns é só sofrimento. Quando eu vos avisei, é melhor avisarem vossas famílias, muitos estavam a rir. Agora, Abra, viu? Esses que vinham para ameaçar, usar blasfêmias que ofendiam nas lives, até fugiram. Ando à espera deles, que entravam e dizer se eu fosse profeta. Fugiram. Ainda tem uns que aparecem mais no Facebook, um desconhecido. Talvez um drogueiro entrou e estava, tira lá esse cabelo, ok? E eu lhe poupo. Eu vejo que ele é um ignorante, está cheio de droga, cheio de mosto. Ele não sabe o que está a fazer. Mas ai daqueles que pregam o evangelho. Ai daqueles que anunciam as boas novas, mas com os pés imundos. Ai daqueles que anunciam a palavra de Deus, com as mãos sujas, com os lábios impuros. Tenta blasfemar. Se blasfemar no altar, é no altar que vais morrer. Acabaste de blasfemar, caiu. Vai haver pânico na igreja. Há um pastor pentecostal que manifestou no altar. Tem um pastor pentecostal que manifestou no altar, que é Angola. E uma criança lhe fez manifestar. Manifestou demônio. Porque duas crianças discutiam quem é o verdadeiro, o meu ou o teu. Isso não são histórias do menino de Angola, não. O Daí Stene dizia, o meu apóstolo é verdadeiro. O dele disse, o meu pastor é verdadeiro. E o Daí Stene disse, tá bom, vamos fazer prova. Quando você for amanhã no culto, em pleno culto, fala só, Elias já está na sua terra. Se o teu é verdadeiro, não vai acontecer nada. Mas se é falso, vai perecer. E o rapaz disse, vou fazer. Chegou em pleno culto, gritou, Elias já está na sua terra. O pastor caiu no chão. Manifestou o demônio. Ele agarrar e ele levar no quarto. O miúdo voltou em casa e veio dizer, que palavra é essa? Quem é esse teu pastor? Como assim? E eu disse, eu te falei que este é o Elias que havia de vir ao mundo. E as histórias são várias. Essa é só mais uma. Tem um que morreu. Esse só manifestou. Duas meninas discutiam e falavam, não, o teu pastor opera, o meu também opera. E a menina disse, o teu é falso. E a menina disse, não, o que o teu pastor faz, eu também meu faz. Tem muitos milagres. Esse aqui não fizeram um desafio, ela própria foi orar, uma menina mais ou menos de 12 anos. E ele falou, Senhor Jesus, a fulana, a minha irmã, são duas irmãs. A minha irmã disse que o apóstolo dele é o verdadeiro. E eu disse que o meu é o verdadeiro. O falso entre esses dois vai ter que morrer. Uma criança de 10, 11 anos. O falso entre esses dois tem que morrer. Se o meu é o falso, vai morrer. Se esse mesmo que ele está a dizer que Elias é falso, então mata ele. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte o pastor dele morreu. E tinha festa da igreja. A comida que era para a festa da igreja virou para o óbito do pastor. Nenhum pastor aceitou lhe substituir. Terror. Todos com medo. Todos são feiticeiros. Sabiam que teriam um fim do quê? De Jerusalém. De Jericó. Ouviu? Tem um rapaz pentecostal chamado Mauro. Você está me ouvindo, Mauro? Eu conheci ele há muito tempo. Nunca foi meu amigo. Ele é pentecostal. Aí das Bés. Foi numa casa da mulher do amigo dele, que é da Stene. Encontrou lá o folheto da evangelização em Ponto Grande, na porta da senhora.
E ele rasgou e pegou no folheto, pisou. E ele disse, eu quero ver o que me acontece alguma coisa. E avisa já o Marcelino, ele me conhece, eu também me conheço, avisa o Marcelino que o Francisco pagou contra a inteligência altamente perigoso, vai ser assassinado. E me falaram. Eu disse, calma. Falei na irmã, não se preocupa. Sabe como está agora? Está tipo maluco. E como é que está o pastor dele, que ele falou que ia pagar contra a inteligência para me matar? Hein? Como é que é? Ouviram? Não se brinque com Elias. Elias vai te matar. O único que fala a palavra matar e não é pecado sou eu. Até muitos escândalos. Mas se eu não falo em matar, Elias vai te bondar. Porque ele mata. Mata presidentes, mata papas. Já matei 2 papas. Já matei um ditador. E todos os presidentes de Angola que tentar colocar-se no meu caminho, vou lhe cortar. O 3º papa será cortado daqui a 4 dias. E nunca mais alguém vai levantar a cabeça contra Elias. Elias pune. Aquele Elias da Bíblia não é mais terrível do que esse. Esse é mais terrível. Por causa da missão. Não brinque. Ok? Está com tripé. O pastor dele que ele disse que ia me matar tem 3 pés agora. E aquilo só foi uma advertência. Como quem dizer, tenta mais brincar. Onde está o valente da Universal? Cadê está o valente que chamou-me de maluco? Só está vivo agora porque é uma visão. Eu quis lhe matar e veio dobrar o joelho. Mas mesmo assim disse, eu vou te matar depois. Onde está o valente? Cadê então? Uma irmã lhe mostrou a minha mensagem. E ele falou, não siga esse maluco. A irmã me falou, eu vou lhe punir. Só que a irmã implorou, por favor, apóstolo. Eu disse, eu vou te ouvir desta vez. Mas mais tarde, ele vai ser punido. Está onde? O valente da reforma. Cadê então? Todos que passarem no caminho de Elias vão perecer. Todos. É reis, é falsos profetas, sacerdotes, todos papas, todos. Se aqueles que não passarem por serem da semente do maligno vão perecer, agora imagine quem atravessar o caminho de Elias. A diferença está em bater na rocha e a rocha te bater. Nunca entenderam isso, né? Uns batem na rocha e outros a rocha lhes bate. E vou explicar. Quem são os que batem na rocha? Os incrédulos, inimigos de Deus, mas não blasfemam. São prudentes, por isso vão ficar em pedaços. E quem são que a rocha lhes bate e viram pó? Os blasfemos, mas chocados. E a urgência de Deus é muito grande nesse momento que eu estou a vos falar. Eu vos disse que a cada dia, a cada ano, tudo aumentaria. Deus vai se mostrar na terra que Ele é Deus. Amém. Ou você vai crer, ou não. Onde está o Biden? O Biden não veio me enfrentar aqui? Eu vos avisei que o Biden não veio fazer negócio. Veio fingir fazer negócio, mas veio para a guerra. Viu? Quando você vem aqui me atacar, quando voltar, vais morrer. Eu disse, ele vai morrer. Está em desespero, né? Sim. Será o fim de todos que entraram no território do homem para vir querer chocar com o homem. Volta para ir morrer na tua terra. Pelo menos não dá trabalho ao meu povo.
Porque se ele fosse assassinado aqui, ou se ele morresse aqui, os americanos, o Trump queria invadir Angola, ia dizer que os angolanos é que lhe mataram. Então tem que voltar para ir morrer na terra dele. Aleluia. O tempo está cumprido. Bendito seja o nome do Senhor. Ó terra, está mais patente que não se pode brincar contigo, Pai. Nós estamos a ver com os nossos olhos eles a caírem um a um. E todos eles vão cair assim. Valente da Universal. Faz parte daqueles que vieram me envenenar. Nunca falei, parece que é uma rede aberta. Ele estava no projeto de envenenamento. E eu disse, quando você estava lá ele, estava lá o Papa, estava lá um do MPLA também, chamado Bento. Ok? Quem me ataca com morte vai morrer. Eu não morro. Falei um Bento do MPLA, né? E no específico hoje vão se matar. Qual é esse Bento? Fica mesmo assim, subentendido. Tem vários Bentos lá. Meu irmão é um Bento. Os meus irmãos são Bentos. Tem o Bento Soito, Bento Cangamba, Bento Raimundo, Bento 16. Marcelino Mário Bento. Bem falou, meu amigo. Esse nome dos Bentos é um nome muito abençoado. Temos vários Bentos abençoados na terra. Tem o Bento Menino do Ambo. Bento Menino. Tem o Zé Bento. Lá em Milonga, irmão do meu pai. Conceição Bento. Veríssimo Tanda Bento. Todos são irmãos do meu pai. Todos os Bentos hoje não vão dormir. Qual é o Bento que ele falou? Todos vocês que estão doentes, põe a mão no lugar de enfermidade agora. É você fazer o que estou a mandar agora. E ele põe a mão no lugar de enfermidade. Todos que estão doentes sejam curados agora. Hemorragia para, sangramento para, dor desaparece, enfermidade sai. Os diabos sejam expulsos. Em nome de Jesus Cristo. Recebam a libertação, recebam a cura, recebam livramento, recebam restauração, recebam saúde, recebam proteção. O meu Deus vos abençoe, o meu Deus vos guarda, o meu Deus vos livra, o meu Deus seja convosco. Em nome de Jesus Cristo. Sejam abençoados. Ó enfermidade, saia. Ó dor, vai embora. Ó doença, vai. Sai dali, no nome de Jesus Cristo. Sai dali. No nome de Jesus Cristo, o meu Deus seja convosco. O meu Deus vos abençoe com todas as suas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador do mundo. Diga amém.